Alô a todos. Hoje eu queria te convidar para, neste começo de ano, se juntar a mim e a várias outras pessoas que acreditam na liberdade na nossa Academia Folha Política, aproveitando a promoção de começo de ano que eu estou lançando agora e que vai ser por tempo muito limitado. Com apenas R$ 336 por ano, pagando uma anuidade, portanto, de R$ 336, você tem acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política. Há várias aulas, vídeos, análises e especialmente ao curso de Logopolítica, que é o curso que eu dou todas as quartas-feiras na academia. O curso é um curso que visa a entender a nossa vida, os desafios da nossa vida através da política, mas com os olhos voltados para cima, com os olhos voltados para o ideal. Entender como é a horrível estrutura de poder que hoje domina o Brasil, cada vez mais domina o mundo, mas entender que não precisa ser assim, que não vai ser sempre assim, se nós conseguirmos olhar para cima e entender como o Brasil poderia ser, como o mundo poderia ser. Para isso é preciso estudar filosofia, história, entender como é que o mundo e o Brasil chegaram ao ponto em que chegaram, mas também para a gente poder recuperar o caminho perdido. O Brasil se perdeu aí à beira da estrada, mas o ideal do Brasil a gente pode recuperá-lo e a partir daí recuperar o Brasil real também. Então essa é a proposta no curso de Logopolítica, na Academia Folha Política. É uma aventura intelectual, uma aventura de conhecimento, uma aventura de construção conjunta, a qual, portanto, eu convido você a se incorporar aproveitando essa promoção, especialmente por poucos dias, agora para começar o ano. R$ 336 a anuidade, você entra para esse projeto, tá bom? Então, se quiser conhecê-lo, se quiser conhecer essa aventura, eu sugiro então que clique aqui nos links para passar a fazer parte da Academia Folha Política. Um abraço. Esse me parece ser, do ponto de vista brasileiro, um dos aspectos mais interessantes do que está em andamento, de como vai ser, como vai se desdobrar isso do ponto de vista, inclusive, jurídico, né? E de percepção jurídica. Como é que o povo americano, que é, na verdade, o constituinte original do país, vai perceber o que está acontecendo, se vai legitimar essa interpretação e essa invocação do governador do Texas, ou se vai legitimar a interpretação contrária do governo federal, inclusive da Suprema Corte Federal. Parece já haver uma mobilização popular grande em favor do Texas. Eu vi aí que vocês estão visto aí na notícia, está se formando um comboio, inclusive de caminhoneiros e outras pessoas que estão indo para o Texas para ajudar as autoridades, as forças do Texas a defenderem a fronteira contra a imigração ilegal. E 25 outros estados, com o Texas são 26, já comprometeram apoio ao Texas. Alguns já estão enviando tropas de polícia e tal, para ajudar o Texas nessa tarefa na fronteira. Isso é o que tem dado lugar, que vai ter uma guerra civil e tal. Bom, eu acho que não, mas o fundamental é a gente acompanhar essa sensação da legitimidade, né? Você tem, portanto, já 26 estados dos 50, portanto, é uma maioria, americanos, dando legitimidade à interpretação de invocação direta da Constituição por parte do governo texano, né? E muita gente a favor, do povo em geral. Acho que é isso que a gente tem que acompanhar, esse, digamos, julgamento do caso pela opinião pública e pelo próprio funcionamento das instituições. Né? Bom, voltaremos um pouco a isso, mas queria comentar outras coisas aqui. A questão humana e humanitária, né? Porque muita gente fala assim, mas coitados, né? Coitados dos imigrantes, por que né, o governo do Texas está contra eles, ou por que tem tanta gente nos Estados Unidos contra eles, né? Eu acho que isso é uma falácia, né? É uma falácia.
uma sociedade, ela está baseada no algum tipo de contrato, de constituição, de lei, né? E parte desse contrato diz, olha, quem faz parte dessa sociedade e quem não faz, né? Ela depende de uma fronteira física e ela depende de uma fronteira cidadã, no sentido de, olha, quem que é cidadão, quem que é portador de direitos nessa comunidade. Esses dois elementos são fundamentais, né? Porque se uma sociedade não tem território onde vigorem as leis, e se não há uma diferença entre cidadão e não cidadão, é porque não há mais cidadão. Se não há cidadão, você não pode ter democracia, você não pode ter uma sociedade que funcione com base em regras democráticas republicanas, como é o caso da sociedade dos Estados Unidos, né? Tem um livro muito importante sobre esse tema, um dos maiores analistas conservadores americanos da atualidade, que é o Victor Davis Hanson, se chama The Dying Citizen. Eu já comentei, acho que foi no curso Jogo Político, lá mais para o começo, lá, 2022. The Dying Citizen é o cidadão moribundo. Ele diz, olha, o conceito de cidadão está desaparecendo, o conceito de cidadania está desaparecendo. O que isso significa? Significa, não só você ter, né, digamos, imigrantes que entraram ilegalmente com os mesmos direitos dos cidadãos, o que significa que nenhum deles tem direitos, né, porque o direito está baseado em alguma norma, em alguma lei. Se essa lei está sendo desrespeitada, esse direito não tem base. Mas, além disso, significa um roubo da qualidade, da estatura da pessoa diante do Estado, né? Diante do Estado. Ou seja, o cidadão é aquele que se coloca na mesma altura da cidade, né, do governo da sua cidade. Por isso que ele é um cidadão, né? Ele é que forma o governo daquela cidade, no caso de um sistema minimamente democrático. Quando você tem uma autoridade que não pode ser contestada, que aplica as leis do jeito que ela quer, que desobedece os pactos fundamentais, que decide o que é bem e mal pela sua própria cabeça, que encarcera, né, seus opositores, se liberta criminosos ou pessoas que quebraram a lei. Você não tem mais cidadão, né? Você não tem mais cidadão, você tem um arbítrio de uma elite, de um governo e uma massa, né? Então, o que está acontecendo, segundo o Victor Davis Hanson, e a gente está vendo agora nesse caso do Texas, da imigração, é esse desaparecimento da cidadania nos dois sentidos, né? Você não tem mais a diferença entre o cidadão e o não cidadão, porque se entra quem quer, mas não pode votar, né? Existem vários movimentos de permitir o voto aos imigrantes ilegais. Existe muita suspeita de que eles já votam, em muitos casos, né, por toda a precariedade da identificação do eleitor nos Estados Unidos, um sistema, né, como a gente viu em 2020, com muitas vulnerabilidades. Então, está se desfazendo essa diferença. E também está se desfazendo não é nem a diferença, está se desfazendo como dizia, a estatura equivalente, a equivalência, digamos, de poder entre o cidadão e o Estado, né? O cidadão perde qualquer poder frente ao Estado, poder de limitar o Estado, poder de ter uma previsibilidade em relação ao comportamento do Estado, né? Então, isso é um dos elementos que a gente está assistindo e talvez um dos principais elementos de erosão dos valores ocidentais, do modo de viver ocidental que a gente vê no mundo hoje, né? Se é que existe realmente, eu acho que existe uma coordenação proveniente de China, Rússia, Irã, como parte desse fluxo migratório para os Estados Unidos, para a Europa também. Esse fluxo não visa apenas a perturbar, a criar
divisões sociais, a criar tráfico de drogas, esse tipo de coisa. Ele visa a corroer o sentido de nacionalidade desses países, né? Da França, da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos. Isso já está acontecendo. Se você não pode defender o direito de ser um cidadão frente ao não cidadão, sem ser chamado de fascista, racista, xenófobo, etc. Então, você não pode querer que a lei seja aplicada sem ser chamado de fascista, etc. Qual é a sua identificação com aquele país? Você não tem mais status de cidadania dentro daquele país. Você tem um ambiente social onde as pessoas não podem alegar sua pertinência àquela entidade nacional como um fator diferenciador. Diante disso, como é que um país desses vai enfrentar uma guerra, por exemplo? Como é que um país desses vai enfrentar toda a penetração de modelos de governança totalitários que a gente assiste? É uma guerra híbrida nesse sentido, talvez mais do que nos outros. Bom, tem um outro aspecto que se dissemina muito hoje, né? Que a imigração é um fenômeno climático, né? Hoje tudo é climático. Então, volta e meia você vê isso sendo alegado. Por que tem essa onda de imigração? Por causa do clima. Né? Por causa do clima. Ora, não há nenhuma correlação apresentada entre clima e imigração. Né? Pode fazer a curva da temperatura, de enchente, né, o que quer que seja. Não acho que exista em nenhum lugar do mundo uma correlação entre eventos climáticos, entre oscilações de temperatura e imigração. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta
e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade